Oi, pessoal, eu sou a Juliana, eu trabalho há mais de 6 anos como recrutadora. Já selecionei em grandes programas de trainee de empresas como Kraft Heinz, Raizen, Localiza, BHG, e em programas também super concorridos de organizações do terceiro setor, como Fundação Estudar, Vetor Brasil, Ensina Brasil, Smart, Renova BR, entre outras. Diariamente eu avalio inúmeros currículos e vídeos. Sempre me deparo com erros bastante bobos, mas graves, que desqualificam o candidato. Pensando nisso, hoje eu vou fazer uma coisa inédita na internet e gravar o processo que eu utilizo para avaliar currículos reais da base de dados da Estudar, pontuando os feedbacks mais críticos e que geralmente as empresas não têm coragem de evidenciar para os candidatos. Vale lembrar que eu não estou afirmando pelas empresas que eu trabalhei, pois cada uma segue os seus critérios, mas eu posso garantir a aplicabilidade dessas dicas, visto que as considero críticas quando estão avaliando para estudar, que tem processos seletivos com a barra muito elevada, sendo referência para outras empresas. Inclusive, algumas até me contratam por essa razão. Então vamos lá. A gente já tem alguns vídeos falando sobre como escrever um ótimo currículo, bem como sobre os erros mais comuns, e você pode conferir todos eles no canal do Na Prática no YouTube. Mas no vídeo de hoje, ao avaliar currículos reais aplicados em vagas reais aqui da Estudar, eu quero mostrar que, apesar de bobos, as pessoas cometem esses erros. Então fique atento, pois eles fazem você parecer inexperiente e certamente vão te prejudicar na hora de conseguir aquela vaga legal. Para facilitar a visualização, nós dividimos o currículo em 3 seções: apresentação, formação acadêmica e histórico profissional. Assim, vamos passar por cada uma das seções, identificando erros graves e acertos legais. Outros 2 detalhes importantes. Nós trocamos alguns dados para que não seja possível identificar os candidatos, preservando a identidade deles. Como eu vou avaliar apenas 3 partes do currículo, retiramos apenas as informações necessárias à planilha e agrupamos aqui para facilitar a visualização e apresentação, de forma que essa disposição e formatação não são um modelo a ser seguido. Falando de modelo, uma dica antes de começarmos a avaliação é que o currículo não passe de uma página, porque geralmente o recrutador tem pouco tempo para analisar cada um. Então, a gente conta com a capacidade de síntese e a objetividade de cada candidato para destacar aquilo que é mais relevante, ok? Começando pela sessão de apresentação, nesse primeiro currículo, o candidato indicou muitas áreas de interesse. Isso é um problema, porque pode passar a impressão de falta de foco e até um certo desespero do candidato. Parece que a pessoa não sabe bem o que ela quer. O melhor teria sido focar em poucas áreas, mais relacionadas com a sua experiência e a sua formação. Como fez esse candidato aqui, que focou em poucas áreas de interesse, todas relacionadas com a sua formação acadêmica, o que é melhor. Outro ponto de atenção que eu destacaria é o e-mail, como nesse caso aqui. Não pega bem colocar um e-mail de contato que tem apelidos e nomes que remetem a uma conotação muito informal, pois passa uma impressão de pouco profissionalismo. O ideal é disponibilizar para o recrutador um e-mail simples, de preferência com o seu nome, para ser fácil de identificar de quem é e evitar problemas de contato por erro de digitação. Na seção de formação acadêmica, esse candidato não colocou nenhuma experiência acadêmica, como participação em centro acadêmico, ou diretório acadêmico, atlética, iniciação científica ou representação discente, por exemplo. Como esse currículo veio do banco da Estudar, foi possível identificar pelo STAR que esse candidato teve uma experiência muito relevante na atlética. Mas, para quem estiver preparando um currículo que não tem a ferramenta do STAR, é bem importante dar um jeito de colocar que realizou essas atividades acadêmicas, pois isso mostra que o candidato é participativo e provavelmente já desenvolveu habilidades de trabalho em grupo, por exemplo. Já esse candidato elencou experiências como representante discente e destaques acadêmicos, o que é legal, porque demonstra iniciativa, engajamento e busca por excelência. Ele inseriu também a formação de ensino médio e ensino fundamental, só para evidenciar os resultados acadêmicos, o que é bem interessante. Mas, caso o candidato não tenha nenhuma experiência relevante desse tipo, não precisa colocar as informações do período da escola. Pode colocar só a formação do ensino superior mesmo. Por fim, e de extrema importância, a terceira seção, histórico profissional. Nesse currículo aqui, como é um candidato mais em início de carreira, tudo bem ele ter colocado separadamente as experiências em cargos diferentes na mesma empresa.
Mas, para não ocupar muito espaço, principalmente para quem já tem um histórico profissional mais longo, eu recomendaria colocar só o último cargo, indicando o tempo total nessa empresa desde o primeiro cargo. Esse currículo chama bastante atenção, porque a pessoa não colocou nada no campo de experiências profissionais. E vimos nos dados de formação acadêmica que ela já está no final da graduação. Como a gente pegou esse currículo do banco da Fundação Estudar, sabemos pelo STAR que a pessoa teve uma experiência na Atlética. Então fica a dica, pessoal. No caso de um candidato em início de carreira que não tenha tantas experiências profissionais, mas tenha participado de entidades, como a empresa júnior, a ESEC, projetos de extensão, cursinho popular, ligas, movimentos, coletivos, etc., é muito importante colocar essas experiências no currículo, porque isso mostra para os recrutadores que você é uma pessoa que busca estar sempre se desenvolvendo e que aproveita ou até mesmo cria oportunidades no lugar onde você está para aprender cada vez mais. Aqui nesse currículo, uma coisa bem interessante que essa candidata fez foi colocar os destaques e resultados positivos que ela teve no estágio. Ela mencionou um prêmio de excelência que ganhou na empresa, conseguiu deixar bem claro qual o resultado que ela ajudou a empresa a obter, e melhor ainda, expressar esse resultado com números. Os números são bons porque eles conseguem dar uma dimensão mais exata dos resultados. Então, quando for possível expressar os resultados da sua experiência profissional em termos numéricos, eu recomendo. Outra coisa legal que ela fez, e exemplifica muito bem o que eu falei anteriormente, ela colocou como experiência profissional a empresa júnior e também o trabalho voluntário que ela está fazendo atualmente. Isso demonstra que, mesmo que ela não esteja trabalhando nesse momento, ela busca oportunidades para continuar sempre se desenvolvendo. Bom, pessoal, hoje a gente viu dicas muito importantes e valiosas, mas até para saber como aplicá-las e não cometer erros comuns em outras etapas de um processo seletivo, é preciso muita preparação. Como o nome diz, um processo seletivo é um processo, e como tal exige muitas horas semanais de dedicação para estudar a empresa, fazer networking, praticar os testes, melhorar o discurso e ganhar confiança. E para quem vai prestar processos seletivos esse ano, eu recomendo muito conhecer os conteúdos gratuitos da Fundação Estudar. E, se você deseja aquela ajuda profissional de um programa estruturado para te ensinar tudo, considere fazer um dos cursos preparatórios da Estudar. Além de ser uma organização de referência no desenvolvimento de carreira de jovens, ela tem conteúdos de ponta, alinhados ao mercado, com uma metodologia de ensino única e vários convidados de peso para te ajudar.